11 horas e 33 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias da metrópole de Campinas. Primeiro, nós vamos atualizar os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois a cidade de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta segunda-feira nós tínhamos 19.707.662 casos da Covid-19. São 18.999 novos casos nas últimas 24 horas. E o país soma 550.502 óbitos devido à Covid-19. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.003.549 casos da doença, com 137.273 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Até essa segunda-feira, 345.124 casos confirmados da doença e Campinas somava, então, 125.069 casos. Em Indaiatuba, 28.685 casos, Sumaré 28.026, Americana 25.324, Santa Bárbara do Oeste 21.901, Hortolândia 21.606, Paulínia 14.872, Itatiba, 13.665, Valinhos também na linha dos 13.000, com 13.252. Aí os municípios com menos de 10 mil casos são Vinhedo, Cosmópolis, na sequência Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e com menos de 5 mil casos, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E agora nós vamos falar das mortes na região metropolitana de Campinas. 10.144 óbitos confirmados pela Covid-19. Campinas tem 4.041 mortes confirmadas até esta segunda-feira. Sumaré, 916, Americana, 773, Santa Bárbara do Oeste, 758 óbitos, Indaiatuba, 716, Hortolândia, 652, Valinhos, 361, Itatiba, 297, Paulínia, 263, Nova Odessa, 219. Na sequência, Montemor, também, que agora tem mais de 200 óbitos, 203. Agora, os municípios com menos de 200 óbitos, entre 200 e 100. Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e continuam aqueles últimos 4 com menos de 100 óbitos. Santo Antônio de Posse, 63, Engenheiro Coelho, 62, Morungaba, 42 mortes e Olambra, 14. Em relação ao número de casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, nesta última atualização, 656 pessoas. Então, apesar deste clima que está melhorando com a aceleração da vacinação, já nós vamos falar sobre a taxa de leitos de UTI em Campinas, que sofreu uma queda, mas as pessoas continuam se contaminando, a doença ela continua circulando por toda a nossa cidade, então os cuidados precisam continuar. Sempre utilizar a máscara, o distanciamento, evitar a aglomeração. Em relação ao número de óbitos na cidade de Campinas, 12 homens e 3 mulheres, portanto, mais 15 óbitos registrados na cidade de Campinas. Lembro aqui sobre faixa etária, sobre as vítimas e o que chama a nossa atenção. Um homem de 25 anos que não tinha comorbidades, 25 anos, saudável e que perdeu a vida para a Covid-19. Um outro homem de 27 anos e depois a faixa etária já sobe para 54, 56, 57, 58 anos. Então, continue com todos os cuidados, mesmo você que já tenha se vacinado com as 2 doses, é importante a utilização de máscara para que esse vírus não continue se disseminando por aí.
taxa de ocupação de leitos de UTI sofreu mais uma queda. Isso, é um pequeno percentual. Nós ficamos a partir de ontem com 79,95%, ou seja, cerca de 80%, porque dos 369 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19, nós tínhamos 295 ocupados nesta segunda-feira em Campinas, com 74 leitos de UTI livres para receber pacientes. Não tínhamos nenhum paciente à espera de um leito de UTI e 331 internados na cidade em leitos de enfermaria Covid. No SUS municipal, dos 136 leitos disponíveis, 113 estavam ocupados. No SUS estadual, a gente fala aqui do Hospital da Unicamp, 45 leitos, dos quais 37 estavam ocupados. Na rede particular, nós tínhamos 188, dos quais 145 estavam ocupados, ou seja, uma queda de uma pequena taxa de internação, o que aos poucos vai, então, tirando essa pressão sobre o sistema de saúde. E neste contexto, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Epidemiológica falou da situação da Covid-19 em Campinas durante a live que aconteceu com transmissão ao vivo ontem pela TV Câmara Campinas. Ela trouxe, inclusive, nessa live, alguns anúncios que a gente vai mostrar agora. A gente teve, então, aqui a nossa primeira onda, que a gente teve lá no ano passado, em 2020. Aqui a segunda onda, que ela foi bem grande, depois ela caiu. Casos graves são os hospitalizados. E a gente vem tendo uma queda contínua, inclusive nas estimativas que a gente tem. Óbitos, a mesma coisa, Óbitos, a gente vem tendo uma queda e uma estimativa de que continue nesse mesmo jeito. Aqui, a gente vai monitorando o número de pessoas em atendimento presencial, de pessoas com sintomas respiratórios que possa ser Covid, somando os centros de saúde e o pronto atendimento, e a gente também vem tendo uma queda sustentada do número de pessoas buscando atendimento. As internações hospitalares no município estão em 79,9%, ou seja, 80% de ocupação de leitos, considerando toda a cidade de Campinas, rede privada, SUS municipal e Unicamp, e é uma das menores taxas que a gente tem há muito tempo. Em relação à vacinação, até esta segunda-feira, 871.770 doses foram aplicadas na cidade, divididas da seguinte forma: 638.126 moradores já tomaram a primeira dose da vacina. 211.326 estão imunizados com as 2 doses da vacina. E 22.318 moradores da cidade receberam aquela vacina da dose única. E a Andréia detalhou o esquema vacinal em nossa cidade. Às vezes as pessoas estranham tanta diferença entre a primeira e a segunda dose. Isso acontece porque houve uma predominância nas faixas etárias de 60 a 70 anos de AstraZeneca. O intervalo é 3 meses. Em breve, esse número de segunda dose aumentará bastante. Já cumprimos a meta de 50 até mais de 90 anos, todo mundo já com... A meta é mais de 90%, então desde os 50 anos a gente já conseguiu que a população-alvo fosse vacinada. E aqui na segunda dose, 24,5% da população, sendo que o público que era mais crítico no começo da pandemia, os idosos, eles já estão também vacinados em 2 doses, ou seja, a gente já tem a cobertura completa vacinada.
Olha, então, a gente vai pensar dessa forma. Dos 922.781 pessoas aqui da cidade maiores de 18 anos, 70,2% já foram vacinados com a primeira dose. E, além disso, Gabriel, a gente aponta também nesse esquema vacinal que a Andréa demonstrou na coletiva, que 24,5% dos maiores de 18 anos estão com a imunização completa, ou seja, primeira e segunda dose ou ainda a dose única. De acordo com a Prefeitura, esse avanço ela se reflete justamente quando a gente fala ainda na questão da taxa de mortalidade, porque de acordo ainda com a Prefeitura, a gente tem uma taxa de transmissão na última segunda-feira em 0,9%, com intervalo de confiança entre 0,77 e 1,12. A gente já chegou a ter na cidade mais de 1,5%. Além disso, a gente teve uma redução de 16,6% em relação àquela fase do pico na cidade, enquanto os óbitos também diminuíram 17%. Acho que ficou bastante claro, né, no último gráfico que nós exibimos, o pico de doença, a pressão que isso aconteceu no sistema de saúde de Campinas e neste momento, com o avanço da vacinação, né, a gente trouxe aqui o número 638 mil pessoas já receberam a primeira dose, o que é uma ótima notícia. A gente precisa avançar o quanto antes para essa segunda dose. Depois dos 20 dias é que a pessoa consegue ficar imunizada contra a forma mais grave da doença, mas já deu para perceber que com essas 211 mil pessoas que já receberam a segunda dose, o impacto que isso tem já para o sistema de saúde, neste momento, leitos de UTI, a taxa já caiu para menos de 80%. A gente relembra que há cerca de um mês, a gente tinha fila de espera na cidade de Campinas, era o pré-colapso. A pessoa precisava de um leito de UTI e não conseguia encontrar na cidade de Campinas. Eu conheço pessoas que tiveram parentes que tiveram que sair da cidade de Campinas porque não tinha mais aqui na cidade. E hoje a situação é completamente diferente. A pessoa tem essa opção do leito e o agendamento pelo site vacina.campinas.sp.gov.br. Você está na sua faixa etária, você faz o agendamento. Chegou na sua faixa etária, como chegou na minha, Mirna Abreu, fiz ontem, recebi a primeira dose. Então, com este avanço da vacinação, fica evidente, então, a queda na taxa de leitos na cidade de Campinas. E quando a gente fala da vacinação, é importante lembrar que a segunda dose, para quem não conseguir tomar a da Janssen, que é dose única, é com a segunda dose que o esquema vacinal fica completo. E sobre isso, a diretora do Devisa também falou o que está acontecendo em Campinas. Campinas tem um dos menores índices do estado, não posso até dizer do Brasil, do absenteísmo em segunda dose. A gente só tem 0,4% das pessoas que tomaram a primeira que não retornam para a segunda. Nós fazemos uma série de ações. Uma é o que a gente chama de busca ativa. Nós temos o telefone de todo mundo pelo nosso sistema de agendamento e e-mail. Então, a gente manda SMS, a gente manda e-mail. Se eventualmente a pessoa ainda não comparecer, a gente manda para o território da área de abrangência, que a gente chama onde o centro de saúde ali é mais perto, e eles ligam. A gente tem algumas respostas, né? Uma porcentagem estava doente no momento, tem algumas pessoas que acabaram indo a óbito, existe raramente a recusa pela segunda dose. Mas a gente tem várias estratégias para trazer as pessoas e está dando bastante. E ainda sobre a vacinação, a Prefeitura se surpreendeu com a adesão das empresas para que participem desse esquema de vacinação contra a Covid-19 aqui em Campinas. Esperávamos uma adesão tão grande, tão rápida. Então, a gente já tem 22 empresas cadastradas, com praticamente 70 mil trabalhadores nessas 22 empresas. Destes, somente 15.005 já estão vacinados, significando que é um contingente bem grande que ainda precisa de imunização.
Nesse momento são 21.512 com 30 anos ou mais, lembrando que a gente não vai vacinar fora da faixa etária, mas realmente é um contingente bastante grande e vai cumprir o objetivo de acelerar a vacinação da população economicamente ativa no nosso município. Isso mostra que não é essa questão da vacina, ela não é só não tem sido vista só como uma obrigação do município, mas um contingente grande de empresas tem visto que é importante participar também e vacinar seus funcionários. E como sempre foi ressaltado, dentro da regra geral. Essa adesão das empresas não significa nenhum privilégio para o trabalhador que está na empresa, nenhuma regra diferente da regra geral de quem está vacinando na rede pública. Olha, como a gente viu aí, são mais de 21 mil pessoas, trabalhadores de empresas particulares, que serão aí vacinados em seu local de trabalho. Esse esquema começa amanhã, aqui na cidade de Campinas. O cadastro foi aberto no dia 20 de julho e as empresas que fazem a adesão, elas são avaliadas pelo Devisa. Se aprovadas, recebem treinamento, vacinas e insumos para a aplicação. Em contrapartida, elas se responsabilizam por vacinar os funcionários dos grupos que estão sendo imunizados pela Secretaria de Saúde. Lembrando que em Campinas, nesse momento, nós estamos na faixa etária das pessoas com mais de 30 anos. Para serem aprovadas, as empresas precisam cumprir alguns requisitos. Entre eles, ter um profissional de enfermagem para aplicar as doses e 2 pessoas para cuidar da digitação dos dados exigidos pelo sistema. E a administração continua aceitando formulários. Esses formulários, olha, estão no site vacina.campinas.sp.gov.br. No momento, acabaram as doses destinadas para o agendamento na rede pública, mas, enquanto isso, as empresas interessadas podem acessar o edital de convocação para essa parceria. Tem o termo de referência que fala com todas as diretrizes, quais são as regras e tudo mais, inclusive com orientações para a rede de frio, como deve ser feita o acondicionamento. Lembrando também que a Secretaria de Saúde, Gabriel, ela faz o treinamento desses funcionários, dessa enfermeira, desse funcionário que vai ter que digitar os dados dos seus colaboradores, para que então possa fazer o agendamento na empresa. Enquanto isso, a gente tem esses públicos. Quem agendou, já tem a data marcada, tem aí a dose garantida. Nós não estamos com a abertura de novos agendamentos, mas quem já agendou, lembrando que a gente está com pessoas a partir de 30 anos moradores de Campinas, de outros grupos, pessoas com deficiência grave, maiores de 18 anos, profissionais da educação maiores de 18 anos, gestantes puérperas e moradores de Campinas que podem ir atrás da primeira dose ou a segunda dose, que a gente lembra que são 800 aqui na cidade, que provavelmente tomaram a primeira dose da AstraZeneca, mas agora foi liberado que elas tomem a segunda dose da Pfizer. Aquele esquema vacinal que o governo estadual fez um rearranjo justamente por conta das questões dos efeitos colaterais. Pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, pacientes em terapia renal substitutiva e pacientes transplantados de coração, pulmão, rim, fígado ou pâncreas com 18 anos ou mais, moradores de Campinas, e também para os funcionários da rede pública de transporte, pode ser de ônibus municipal ou também da rede intermunicipal, desde que more aqui na cidade de Campinas. Esses são grupos do momento. Lembrando, não tem como vacinar, teve algum problema na agenda, ficou doente e tudo mais, entre no site vacina.campinas.sp.gov.br e faça aí o seu reagendamento, deixando aí o lugar para quem está à espera dessa dose.
E além da vacinação contra a Covid, Gabriel, vamos reforçar que a gente tem ainda a vacinação contra a gripe, que é contra a influenza. Olha, inclusive a partir de agora nós temos essa vacinação aberta a todos os moradores de Campinas a partir dos 6 meses de idade em qualquer centro de saúde. Essa não precisa agendar, essa é só chegar no centro de saúde e se vacinar contra o vírus de influenza, lembrando que tem aquele espaço de tempo para quem já recebeu o imunizante da Covid-19 esperar 2 semanas para se vacinar contra o vírus influenza da gripe. Isso, são 67 centros de saúde aqui da cidade e a vacina está disponível até quanto durar o estoque. Lembrando que neste ano a vacina protege contra 3 tipos de vírus, como diz o próprio anunciado da Prefeitura: H1N1, que é o mais conhecido, H3N2 e a B Vitória. Na verdade, qual é o objetivo também, além de proteger da gripe, é aquela pressão que a gripe também é a gente tem estudos aí que também tinha muitos casos de internação e até óbito. Então, ele também, a pessoa imunizada contra a gripe, também não tem uma pressão sobre o sistema de saúde, os gripários que estão atendendo também a Covid-19 na cidade. Lembrando que até dia 15 de julho, nós tivemos 277.566 moradores de Campinas imunizados contra a gripe. E tem uma outra campanha também, volta um pouquinho, Gabriel. Esse é para um público mais restrito, são os adolescentes de 11 e 12 anos, gente. A vacinação da meningite ACWY. Olha, então você que tem adolescente em casa de 11 e 12 anos, procure o centro de saúde mais próximo, que também é importante vacinar contra a meningite. Então, olha aí o calendário do seu filho ou da criança pelo quem você é responsável para procurar essa vacinação. Lembrando que no país todo, a vacina contra a Covid-19 é liberada para os maiores de 18 anos, contra a gripe para os maiores de 6 meses e em relação a essa vacina da meningite, que é a ACWY, é para os adolescentes de 11 e 12 anos. Então, proteja a sua família com a vacinação. Exatamente. Bem, Abreu, vamos continuar falando sobre saúde agora, porque teve um anúncio importante no dia de ontem. Teve sim, Gabriel. A gente lembra e acompanhamos aqui quando a Prefeitura acampou o Hospital Metropolitano justamente pela necessidade de ampliar o atendimento à Covid-19. E o prefeito Dário Saad anunciou nesta segunda-feira a implantação do Hospital Mário Gatinho, na Avenida Amoreiras, onde está hoje o Hospital Metropolitano. Na última sexta-feira, a rede Mário Gatti assinou o contrato de locação do imóvel e o início do funcionamento do hospital pediátrico vai depender da evolução da pandemia da Covid-19. E atualmente ele está requisitado administrativamente pela Prefeitura para o atendimento exclusivo da Covid-19. E nós já tínhamos dito nas outras coletivas de imprensa que a Prefeitura tinha manifestado o interesse de locação do imóvel para instalar lá, quando a pandemia permitir, o Hospital Pediátrico Mário Gatinho. E nós falamos naqueles momentos, dias atrás, meses atrás, que essa questão não foi possível devido a problemas judiciais entre o antigo locatário e os proprietários. Esse problema judicial foi resolvido e a Prefeitura pôde, sim, assinar o contrato de locação do prédio do Hospital Metropolitano, que está funcionando para atendimento exclusivo da Covid-19 e, quando a pandemia permitir, lá será instalado o Hospital Pediátrico Mário Gativo. Não teria como a Prefeitura, através do Hospital Mário Gatti, dar início ao processo de implantação do Hospital Pediátrico Mário Gatinho no pós-pandemia sem ter a garantia da posse do imóvel. Isso é praticamente impossível. Nós não teríamos como desenvolver todos os procedimentos necessários para transformar aquele hospital, quando a pandemia permitir, na unidade pediátrica, sem ter a garantia contratual que essa unidade tivesse à disposição do município.
vamos deixar bem claro que esse hospital continuará sendo exclusivo para tratamento de Covid durante o período que a pandemia assim o exigir. Será mantido o gripário, será mantido a enfermaria e a UTI. E vamos, nesse período, fazer o planejamento de como será implantado o hospital pediátrico. A ideia inicial, prefeito, é que a gente traga a pediatria do Hospital Mário Gatti para esse hospital, liberando a área interna do Mário Gatti para ampliação do atendimento aos adultos. Esperamos que, com isso, resolvamos um problema importante na cidade de Campinas, que é o estrangulamento do atendimento pediátrico. E, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do atendimento ao pronto-socorro adulto no Hospital Mário Gatti e, consequentemente, na rede Mário. E o secretário de Justiça lembrou o momento em que a Prefeitura requisitou o antigo hospital para o atendimento à Covid-19. Que quando nós fizemos, a administração pública fez a requisição administrativa do prédio em que estava instalado o Hospital Metropolitano, se deu num momento muito crítico da pandemia. Esta requisição administrativa ela é prevista na Constituição Federal, prevista também na lei federal que regula os atos jurídicos da administração pública durante a pandemia, e autoriza então a administração pública a requisitar para seu uso com vistas à pandemia, seja bens imóveis, como também bens móveis e também serviços. Então, ali nós requisitamos o prédio em que estava instalado o Hospital Metropolitano, Essa requisição administrativa ela é um ato de violência do Estado, porque o Estado deve zelar pelo interesse coletivo e, por isso, pode, por meio da Constituição, exercer esses poderes. Mas é um ato precário, ele tem que ter um fim, ele tem que ter uma data prevista para terminar, não pode se eternizar no tempo. A gente não fala mais a partir de agora em Hospital Metropolitano, ali será uma parte ali do Hospital Mário Gatti, com uso destinado ainda para a pandemia, e quando for possível, aí vai haver o início das instalações do Hospital Mário Gattinho. Então, para colocar fim a um término à requisição administrativa, o prefeito assina, então, um decreto revogando o decreto anterior, que decretou a requisição administrativa do prédio em que estava instalado o Hospital Metropolitano. E o presidente da Câmara esteve no anúncio e parabenizou a iniciativa. Isso é muito importante. Isso a família campineira há muito tempo esperava, porque nós sabemos da dificuldade que é ali no Mário Gatti, porque nós temos, que nem o Sérgio disse, de 35% a 40% de atendimento de pediatria ali no Mário Gatti. Vai sobrar mais espaço para os adultos serem atendidos e teremos um hospital à altura de Campinas, especificamente para pediatria. Isso é muito importante. Conte com o apoio da Câmara, dos 33 vereadores, prefeito, que tudo que fizer em benefício da população, a Câmara Municipal estará junto. E o decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje. Gabriel, e uma última notícia, vamos falar de bairros que vão ficar sem água amanhã? Notícia importante, então, o que a pessoa precisa fazer, Isso, você que está aí no Jardim Novo Maracanã e para a parte do Jardim Metonópolis, amanhã, das 8 da manhã e das 5 da tarde, vocês ficarão sem água devido a uma obra de serviço de interligação de redes da Sanasa, ali a região do Campo Grande. Então, faça essa reserva na data de hoje, lembrando que 500 litros, que é o tamanho de uma caixa d'água mínimo, reserve aí a 4 famílias durante 24 horas. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Volto sim, combinado. Combinado, até lá então. Já a Mirna Abreu retorna aos nossos estúdios com as informações da Câmara de Campinas, com o trabalho dos parlamentares.